Então, pessoal, nas bactérias, a biossíntese da parede celular, ela pode ser dividida aí em 3 etapas. Quais são essas etapas? Essas etapas são a síntese dos monômeros de mureína, a segunda etapa é a polimerização e a terceira, a formação de ligação cruzada. Então, agora nós vamos falar a respeito aí da síntese de monômeros de mureína. Mas antes aí da gente falar, né, de cada uma dessas etapas, só para relembrar vocês que monômero, lá na bioquímica, é uma pequena molécula que pode aí ligar-se a outros monômeros, formando moléculas maiores, denominadas polímeros. Então, se eu tenho uma única molécula de glicose, eu tenho um monômero de glicose. Se eu tenho aí um conjunto de moléculas de glicose ligadas umas às outras, eu tenho aí um polímero de glicose, ok? Assim também a gente pode colocar para aminoácidos, só para poder relembrar vocês, né, para quem está se perguntando aí o que é monômero. E mureína vem aí de muros. Nós não estamos falando de parede celular, então por isso que vem o termo aí mureína, ok? Por conta de muros. Então nós vamos falar aí da síntese de monômeros de mureína. Então quem são os monômeros de mureína? Os monômeros de mureína são as unidades monoméricas que vão constituir a parede celular bacteriana. E quem são essas moléculas? Vão ser aí os carboidratos, né, o NAN e o NAG, com a sua pequena cadeia aí de aminoácidos, ok? Então, a síntese dos monômeros de mureína, pessoal, né, ou seja, ou a síntese aí do péptido glicano, né, vai ser sintetizada aí, como já falei para vocês, a partir de aminoácidos e açúcares. E a síntese dos monômeros de mureína, ela vai começar, então, com a conversão da glicose em dois derivados. Em dois derivados aí da glicose, que nós já falamos, né, que é aí a N-acetilglicosamina, o NAG, e o N-acetilmurâmico, que está aqui abreviado com o NAM, ok? Então, a N-acetilglicosamina, ou seja, o NAG, ele vai ser a primeira molécula de carboidrato a ser sintetizado e ele vai ser sintetizado a partir da glicose de cadeia fechada. Então, aqui nessa imagem não está sendo demonstrado, mas a glicose ela vai sofrer uma reação de amidação e em seguida fosforilação e vai ser transformada aí em glicosamina 1-fosfato. Então, a glicose é convertida em glicosamina 1-fosfato, ok, pessoal? Essa glicosamina 1-fosfato, como vocês podem observar aqui agora na imagem, ela vai ser acetilada pelo acetil-CoA e vai ser também ativada através da adição da uridina trifosfato, que funciona aqui como o ATP, como a fonte energética da bactéria. Só que ao invés de ser o ATP, a bactéria ela utiliza o UTP, né, que é aí a uridina trifosfato. Então, essa molécula então é acetilada e ativada e agora ela vai se transformar aí no UDP, ou seja, uridina difosfato N-acetilglicosamina. Então, agora eu saí então da molécula de glicose, fui para a glicosamina 1-fosfato, que foi então acetilada e ativada por fosforilação e transformada então agora em UDP N-acetilglicosamina ou UDP-NAG. Essa reação para acontecer é uma reação que foi catalisada por uma enzima que está abreviada aqui de baixo, ok? Que é a enzima aqui GLMU. Beleza, então formado aí o UDP-NAG, a partir do UDP-NAG acontece, né, algumas etapas, por isso que tem duas setas aqui indicando. Vai ser transformado, então, a partir do UDP-NAG, a gente vai ter aí o UDP-NAN, ou a uridina difosfato N-acetil murâmico, ok? Então, para que o UDP-NAG
seja, né, transformado, né, a partir dele, seja possível, então, a bactéria sintetizar o DPNAM, a gente também precisa aí de duas enzimas, que seria a MUR-A e a MUR-B, ok? Aí eu até brinco com os meninos nas aulas presenciais, lembra aí do Thundercats, MUR-A, ok, pessoal? Só para poder fazer com que vocês associem, então, aí as enzimas. É claro, vocês não precisam de gravar. Aqui nós estamos apresentando para vocês as principais etapas na qual a gente vai ter aí a ação dos fármacos, ok? Porque a síntese ela acontece aí em 30 etapas enzimáticas e nós vamos abordar apenas as principais reações no qual a gente vai ter então a inserção dos fármacos, beleza? Então, a partir da glicose, nós então geramos, né, a bactéria conseguiu gerar aí a glicosamina 1-fosfato, que foi então convertida em UDP-NAG, e a partir do UDP-NAG, essa bactéria agora também consegue sintetizar o UDP-NAM. Então, podemos resumir aí que o próprio NAM, ou seja, o próprio N-acetilmurâmico, ele é um derivado do N-acetilglicosamina, ou seja, o próprio NAM é um derivado de NAG, ok? Beleza? E ele é formado, então, a partir da UDP-NAG em duas reações, que está aqui abreviado, então, por essas duas enzimas, MUR-A e MUR-B, beleza? Essas enzimas, elas são conhecidas, né, como MUR-A e MUR-B, mas elas apresentam outro nome, que seria o enol piruvato transferase. Mas não precisam aí se apegar a todos os nomes que as enzimas podem ter atribuído. Beleza, pessoal? Aqui é só para poder ilustrar e demonstrar mesmo para vocês alguns pontos aí da rota metabólica para a gente entender a ação dos fármacos, ok? Então, uma vez formado o DPNAG e o DPNAM, o próximo passo é a adição dos componentes peptídicos, ou seja, é a adição dos aminoácidos, tá? Essa adição dos aminoácidos, ela vai ser efetuada através aí de uma série de peptídeos transferases, ou seja, a partir, né, de uma série de enzimas transferases. Então, a gente tem aí a MUR-C, a MUR-D e a MUR-E, que são enzimas que vão fazer a adição de modo sequencial dos aminoácidos, né? No caso aí seria a L-alanina, o D-glutamato e também aí da L-lisina. Após adicionada essa trinca de aminoácidos, né, a L-alanina, o glutamato e a lisina, acontece aí uma outra etapa, que é da adição aí que é então aí, como vocês podem ver, a adição de um dipeptídeo, ou seja, é adicionado 2 D-alaninas aqui terminal, né, que na bioquímica a gente referenciaria aí como a D-alanil, D-alanina, que está aqui, né, de forma terminal. E para, né, ter a inserção desses dois aminoácidos de alanina, a gente tem aí a participação de duas enzimas, a alanina racemase e a D-ala-D-ala-sintetase, tá? Que seriam aí as enzimas que estariam participando, além também do MUR-F, para completar aí parte desses peptídeos adicionados aí ao DPNAM. Lembrando, pessoal, que essa síntese de monômeros de mureína, ela está acontecendo lá no citoplasma da bactéria. Então, mais uma vez, retornando, a partir da molécula de glicose, ela vai ser transformada em glicosamina 1-fosfato. Essa glicosamina 1-fosfato vai ser convertida em um DPNAG. O DPNAG, pela ação da enzima MUR-A e MUR-B, vai ser convertido aí, vai gerar, né, a partir do NAG, nós vamos gerar o DPNAM. Esse DPNAM, então, agora ele vai ser adicionado à estrutura dele os aminoácidos, no caso, os 3 primeiros aminoácidos, aí, a alanina, o glutamato e a lisina, e em seguida, pela ação da alanina racemase e da sintetase, nós vamos completar parte aí desses
aminoácidos agora com a presença das duas D-alaninas terminais. Então, além do NAG, agora nós temos o DPNAN com a parte aí dos seus aminoácidos, ok?